Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, iniciamos aqui um vídeo sobre direito processual penal, tá? Então nossa matéria de hoje é sobre o inquérito policial, beleza? Esse conteúdo tá lá no edital de vocês. Então, tanto o inquérito policial quanto a ação penal são dois assuntos cobrados aí para a matéria de direito processual penal que tá no edital para soldado combatente da Polícia Militar do Estado de Sergipe, certo? Então nós vamos iniciar aqui um assunto que é um assunto importante, falando aí sobre a questão do inquérito policial e também não só para o edital do concurso da polícia, como também para o conhecimento de vocês quando vocês estiverem aí como policiais militares, beleza? Então nós vamos começar aqui falando sobre o inquérito policial e eu já peço a todos vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificação, curta, comente, compartilhe, porque isso é muito importante para o nosso canal, beleza? Nós vamos dividir em algumas partes, porque o conteúdo é um conteúdo um pouco minucioso, e aí para facilitar o entendimento de vocês, a gente vai dividir aqui pelo menos em 2 ou 3 partes todo o assunto de inquérito policial, certo? Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso material. Tá na tela de vocês. Pronto. Inquérito policial. Vamos falar primeiro sobre a questão de conceito, tá? Vamos falar sobre o conceito. Vou só mudar aqui a câmera para facilitar. Deixa eu botar a câmerazinha aqui na parte superior para facilitar. Pronto, beleza. Então vamos lá. Conceito. O conceito de inquérito policial. Conceito de inquérito policial. Inquérito policial, pessoal, é o conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária, tá? Pela polícia judiciária para apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, tá? Júlio, eu não consegui entender nada sobre o conceito de inquérito policial. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó, quem é a autoridade judiciária, tá? Quem é que faz parte aí da autoridade da polícia judiciária? Polícia judiciária, pessoal, no Brasil, ela é representada pela Polícia Civil, tá? No âmbito dos estados, e pela Polícia Federal no âmbito da União, certo? Então todo crime que acontece dentro do nosso estado, a polícia responsável, a polícia judiciária responsável por apurar esses crimes é a Polícia Civil, tá? E quem seria a autoridade policial? O delegado, tá? Ele é que é o chefe da polícia judiciária daquele determinado estado. No nosso caso aqui no estado de Sergipe, quem é a autoridade judiciária da Polícia Civil, por exemplo? O delegado, certo? Ele é o responsável por apurar fatos criminosos e reunir elementos que apontem se de fato houve o crime e quem o praticou. Nada mais é do que a materialidade e a autoria, certo? Então, a polícia judiciária, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: a polícia judiciária, ela é representada pela Polícia Civil. E quem é a autoridade judiciária? O delegado, certo? E aí a pergunta que não quer calar é justamente essa aí. Onde é que entra a polícia militar nessa questão do inquérito policial, já que a gente está falando da Polícia Civil, né? Que representa aí a Polícia Judiciária. Vamos lá. A Polícia Militar, pessoal, ela não tem uma função ali investigatória, tá? Mas apenas uma função administrativa. A Polícia Militar, ela é considerada a polícia administrativa, certo? Ela é de caráter ostensivo, ou seja, a sua função é agir na prevenção de crimes, não na sua apuração, tá? Então a Polícia Militar, ela é uma polícia ostensiva e ela é uma polícia que age na prevenção do crime. Por isso que ela é fardada, ostensiva. As viaturas, elas são todas cheia de características, né, com giroflex, com nome polícia.
justamente para isso, para inibir que ocorra o crime, né? Já a Polícia Civil não. A Polícia Civil, ela já é uma polícia investigatória, ela já tem a sua função de investigação, tá? Então, às vezes você vê o policial civil na rua, ele não está caracterizado como civil, como policial civil, tá? As viaturas, geralmente as viaturas, elas não estão caracterizadas como uma polícia civil, certo? Justamente por quê? Porque essa não é a sua função principal. A sua função principal é a de investigar, certo? Depois que o fato ocorre, aí sim entra a questão da Polícia Civil para fazer ali toda a apuração, beleza? Então tá lá no artigo 4º aí. A Polícia Judiciária, ela será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Simples assim, tá? Então, quando a gente fala de polícia judiciária, estamos falando de quem? Da polícia civil. Claro que em âmbito estadual. Em âmbito federal, estamos falando da polícia federal, beleza? Uma observaçãozinha aqui, ó. As polícias judiciárias, elas não fazem parte do poder judiciário, nem muito menos o inquérito policial seja um processo judicial, tá? O inquérito policial, ele tem natureza de procedimento administrativo. Beleza? O inquérito policial, ele é uma peça pré-processual. Ela vem antes do início do processo, tá? Ela serve justamente como elementos de o elemento investigatório para descobrir quem foi o autor, a materialidade do crime, tá? Ela é pré-processual. São duas funções aqui que eu vou deixar aqui anotado para vocês e eu peço para que vocês anotem no caderno de vocês, tá? A primeira situação. O inquérito policial é um procedimento. Eita, eu tô copiando em cima da câmera, né? Deixa eu apagar aqui, aí. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Pronto. Ele é um procedimento administrativo, tá? Então vocês já copiam aqui no caderno de vocês. Ele é administrativo. Geralmente nas provas eles colocam esse termo aqui, aí. Aí as provas eles colocam isso aqui, aí. Procedimento pré-processual. Procedimento pré-processual. Certo? Não ficou muito legal não, mas anotem no caderno de vocês. Pronto. Beleza? Então, ele é um procedimento administrativo ou é um procedimento pré-processual. Beleza? Essa é a primeira informação que costuma cair em prova de concurso público. A segunda informação é que é presidido pela autoridade judiciária. Quem seria a autoridade judiciária? O delegado. Tá? A autoridade judiciária é o delegado, certo? Esse é a autoridade da polícia judiciária. Então essas duas informações são extremamente relevantes para que vocês tenham em mente a questão do conceito do inquérito policial. Primeira informação, ela é uma peça, ela tem a função administrativa, né? Ela é meramente administrativo e ela é pré-processual, certo? Presidida pela polícia judiciária, que tem como responsável o delegado de polícia, certo? Então o inquérito policial ele possui algumas características atreladas à sua natureza, tá? Então quais seriam essas características? A primeira a gente acabou de falar, natureza administrativa. Essa é a primeira das características e a que mais é a mais importante, né? O inquérito policial, por ser instaurado e conduzido por uma autoridade policial, ela possui nítido caráter administrativo, tá? O inquérito policial não é fase do processo, não é fase do processo. Então cuidado.